Seja bem-vindo ao canal Susto e Medo. Antes da história começar, já deixe o seu like e siga o perfil para não perder nenhum relato assustador. Agora prepare-se, porque o que vem a seguir pode tirar o seu sono. Vamos para o vídeo. História 3. Essa é uma história que eu ouvi de um veterano. Na província de Iwate há muitas cavernas. Antigamente, o nosso clube era muito apaixonado por explorar cavernas. Naquela época, elas ainda não eram tão turísticas como hoje. Por isso, muitos lugares dentro das cavernas ainda não tinham sido explorados. Então nós frequentemente íamos explorar e medir cavernas junto com outras pessoas da região que também gostavam desse tipo de investigação. Naquele inverno, houve um encontro de rotina para fazer medições em uma caverna. Medir cavernas é uma tarefa extremamente trabalhosa e cansativa, então ninguém estava muito animado. Depois que o grupo do veterano terminou de medir uma parte, todos simplesmente decidiram abandonar o trabalho sério e começaram a explorar aleatoriamente. Alguns estavam observando morcegos, outros estavam tirando fotos de recordação. Mas uma pessoa começou a rastejar por uma fenda estreita que descia para baixo. O veterano sabia que aquele lugar já havia sido medido antes e que era um beco sem saída. Então ele pensou que, quando aquela pessoa chegasse ao final, simplesmente sairia rastejando de ré. Por isso, ele não deu muita atenção. Mas vários minutos se passaram e aquela pessoa ainda não tinha saído. Quando todos começaram a sentir que algo estava estranho, o homem finalmente começou a sair da fenda. O estranho era que ele estava saindo de frente, não de costas. O veterano ficou pensando: será que existe espaço lá dentro para virar o corpo? Quando ele perguntou como era lá dentro, o homem respondeu com a voz tremendo. Lá no fundo havia uma fenda tão estreita que apenas um braço conseguia entrar. Mas a terra embaixo daquela fenda estava tão solta que podia ser escavada facilmente com as mãos. Depois de cavar por um tempo, a abertura ficou grande o suficiente para passar. Dentro havia um pequeno espaço de aproximadamente 1,5 tatames, algo como uns 2 a 3 metros quadrados. Depois de ouvir isso, o veterano pensou: então é por isso que ele conseguiu virar o corpo lá dentro. Mas o homem continuou falando, ainda tremendo. Depois eu iluminei o espaço com a lanterna e vi que lá dentro havia uma grande figura humana feita de barro deitada no chão. O veterano achou que ele tinha visto uma estalactite com formato humano, mas o homem acrescentou: aquela figura de barro era muito estranha, porque ela estava usando óculos. Assim que ele disse isso, todos ficaram em silêncio absoluto. Todos tiveram o mesmo pensamento ao mesmo tempo. Aquilo não era um boneco de barro, era definitivamente um cadáver. Na mesma hora, todos saíram da caverna e chamaram a polícia. Depois que a polícia chegou, a identidade do corpo foi confirmada. Era um estudante do ensino médio da região que havia desaparecido alguns anos antes. Mas como já havia passado muito tempo, não foi possível determinar a causa da morte. A polícia especulou que o garoto talvez tivesse entrado ali para explorar, ou por algum outro motivo. No pequeno espaço onde o corpo estava, a polícia também encontrou uma vela derretida pela metade. Ou seja, ele tinha entrado na caverna levando apenas uma vela. Além disso, o corpo não havia se decomposto muito e ainda mantinha a forma original. Isso aconteceu porque a circulação de ar dentro da caverna era muito ruim, e também porque aquele pequeno espaço permaneceu fechado por muito tempo. Depois que o garoto morreu, água com lama que pingava do teto acabou cobrindo seu corpo. Por isso, ele acabou assumindo aquela aparência de figura humana de barro. Quanto aos óculos, não se sabe por que eles não ficaram cobertos pela lama. Isso torna a história ainda mais estranha. Depois de ouvir essa história do veterano, eu fiquei muito assustado. Mas o que eu achei realmente assustador não foi encontrar um cadáver durante uma exploração. Também não foi o mistério dos óculos não terem sido cobertos pela lama. O que realmente me assustou foi imaginar como foi a situação daquele garoto quando ainda estava vivo dentro da caverna. Quem já entrou em um gama em Okinawa provavelmente entende o quão assustadora pode ser a verdadeira escuridão. Gama é uma palavra do dialeto de Okinawa, que se refere às cavernas naturais da região. Durante a guerra, essas cavernas foram usadas como abrigos. Por isso, muitas pessoas morreram dentro delas.
Eu e meus amigos já visitamos um desses Gama em Okinawa. Naquele momento, nós apagamos as luzes lá dentro para fazer 1 minuto de silêncio. Quando as luzes se apagaram, a escuridão era tão profunda que parecia impossível saber se os seus olhos estavam abertos ou fechados. Um amigo que estava comigo não aguentou nem 10 segundos antes de acender a lanterna novamente. Então eu fico pensando, quantos dias aquele garoto ficou vivo dentro daquela caverna? Depois que a vela dele se apagou, ele ficou preso em uma escuridão infinita. Será que na mente dele surgiu o arrependimento de ter entrado ali? Ou talvez ele tenha entrado em pânico, tateando as paredes no escuro, tentando encontrar uma saída, mas sem conseguir encontrar nenhuma. Talvez depois ele tenha se encostado na parede em desespero, olhando através dos óculos para uma escuridão onde não era possível ver absolutamente nada. Até que finalmente ele não conseguia mais distinguir se estava acordado ou dormindo, se estava vivo ou morto, sem sentir mais nada. E assim, no meio da escuridão, ele simplesmente esperou a morte chegar lentamente. Só de imaginar tudo isso, eu sinto que essa é a coisa mais assustadora de todas.